Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tinha falado que ia contar a visão que eu tive. Eu vou contá-la agora, mas eu vou omitir algumas coisas. Eu não vou falar o nome do local onde eu estava trabalhando, nem as pessoas que estavam no local. Isso por prudência e ética, tudo bem? É porque é um local onde eu já trabalhei, já tem algum tempo, e eu prefiro fazer assim por prudência e por ética. No ano de 2016, lá no trabalho onde eu estava trabalhando, eu vou comentar como é que é o trabalho primeiro para vocês entenderem. Eu ficava num escritório que as paredes eram de vidro para que eu pudesse ter acesso ao que estivesse acontecendo fora do escritório. Junto com esse escritório havia uma salinha de conveniência. Ela estava acoplada a uma salinha de recepção e uma cozinha. Era tudo junto. E o escritório tinha acesso pelas paredes de vidro, eu via tudo que acontecia. Então o que que acontece? Quem entrava como quem saía, passava por mim. Eu via tudo, tudo estava ali diante dos meus olhos. Nessa sala de recepção tinha uma televisão de 43 polegadas, um sofá que ficava ali. Os clientes chegavam e podiam ir lá naquela cozinha, tomar um café e sentar ali e assistir a TV. O horário que eu ia para o serviço era o horário da noite. Então eu chegava às 4h30, meu horário era das 5 às 5 e eu saía às 5h30. Eu chegava meia hora antes e saía meia hora depois, que eu tinha que entregar o escritório para quem ia entrar depois. O que que acontece? Eu não lembro o dia certo, mas o ano foi 2016. Porque se eu não me engano, foi o último ano desse presidente que eu vou contar aqui, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam, mas foi, se eu não me engano, o último ano dele foi 2016, ou foi o penúltimo ano. Os irmãos me corrijam depois se eu estiver enganado. Então, nesse ano, um certo dia que eu cheguei no serviço, por volta das 4h30, o gerente lá do trabalho tinha ligado a TV porque ia ter um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos. E eu escutei a voz do gerente, e o gerente falando assim: ô pessoal, vem cá, o presidente fulano de tal vai falar na TV. E assim, aqui no Brasil os presidentes americanos são muito comentados, mas esse é muito badalado, principalmente naquela época ele estava muito badalado. E o que que acontece? Quando eu me virei a minha cadeira, que é uma cadeira giratória do escritório, para olhar pelo vidro, para ver lá na TV quem é que ia falar, porque o gerente estava falando que era o presidente dos Estados Unidos, a hora que eu me virei para ver se era o vice ou mesmo o presidente que ia falar, que eu olhei na TV, a, a cena que aconteceu ali foi assim extraordinária. O senhor parou tudo no local, as pessoas pararam, elas ficaram congeladas. Isso foi uma visão em plena luz do dia, era 4h30 da tarde. E o presidente americano, ele saiu da TV assim, ó, é como se fosse um quadro, aqueles quadros que tem alto relevo, a imagem está saindo para fora. Ele saiu para fora da TV, me olhou, me olhou lá da TV, saiu para fora da TV, me olhou lá no escritório. Eu fiquei espantado, aí eu olhei ao redor, todo mundo parado. E os olhos do presidente, eles eram extremamente malignos. E ele tinha uma ira e um furor que ele não precisou falar nada. Meu olhar nele, o Espírito Santo me concedeu, deu a entender o seguinte: olha, ele quer a sua morte, ele quer te destruir. Você, para ele, é alguém que está atrapalhando. E eu olhava assim nele, assim, ó, era como se o interior dele falasse assim para mim: você é um desgraçado, um maldito, você tem que morrer. Você tem que morrer. E aí ele voltou para dentro, voltou ao normal, continuou a palestra dele. Ele saiu da TV, transfigurou na minha frente. Aconteceu essa cena e ele voltou para dentro da TV, continuou a palestra. E aí o Senhor permitiu
que toda a cena ali voltasse ao normal. Só eu vi isso, ninguém mais viu, que eu era o único convertido ali naquele serviço. Todo mundo continua ali, um saindo para lá, outro para cá, outros sentando para ver a palestra continuou normal e eu fiquei totalmente espantado desta visão. Isso foi no ano de 2016, porque na lembrança que eu tenho foi no último ano desse presidente. Se eu estiver enganado, se ele saiu foi em 2015 ou 2017, os irmãos me corrigem, mas que eu me lembro foi 2016. E o que acontece? Eu vou revelar para vocês agora quem é esse presidente, ele é muito conhecido. E já tinham outros servos de Deus que já vinham falando que o Espírito Santo tinha revelado que esse homem tinha alguma coisa nele. É o presidente Barack Obama. E eu fiquei assustado, porque eu já tinha ouvido outros servos de Deus postar revelações que o Obama é a reencarnação do mal, o filho da perdição, o anticristo. Só que eu fiquei assim, falei, não, deixa o Senhor ir mostrando as coisas. Só que isso me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando. Eu estou contando aqui essa visão para os irmãos, isso foi 4:30 da tarde, irmãos. Deus parou tudo para me mostrar isso. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter alguma surpresa com esse homem. Se ele não for o anticristo, ele deve ser alguma coisa poderosa que está antecipando a vinda do anticristo. A minha opinião, eu não faço ideia. O Espírito Santo não me falou nada. Mas ele tem uma ligação forte com essa questão do anticristo. Se ele não for, ele é alguém que certamente está, como se diz, o povo aí é de fora, né? Preparando a vinda do anticristo. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, foi isso que o Senhor me mostrou. Eu saúdo todos os irmãos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a vida dos irmãos. Até mais.